O destino do Reich depende de mim. Enquanto eu viver, pensarei apenas na vitória. Destruirei todos que se opuserem a mim. (30 de abril de 1945). Em seu bunker sob os escombros de Berlim, Adolf Hitler. Eu morro com o coração alegre, sabendo de nossas realizações infinitas e de uma contribuição única na história que carrega meu nome. Por 12 anos, Hitler governou o povo alemão e os levou ao início de uma nova ordem mundial. Hitler iniciou uma guerra mundial que custou a vida de 50 milhões de pessoas. Esta guerra não terminará como os judeus imaginavam, com a erradicação do povo ariano. Em vez disso, haverá a aniquilação completa dos judeus. Eu não jogo na guerra. Não permito que generais me deem ordens. Com vontade de ferro, determinarei o momento do ataque. Esta é a minha missão. Baseado em diários, cartas e filmes coloridos recentemente descobertos. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, os alemães viveram com as consequências de uma derrota catastrófica. Quase metade de toda a força de trabalho está desempregada. Um deles é o trabalhador Hans Baker. Milhares de fábricas fecharam suas portas. Muitos alemães honestos tiveram que roubar alimentos para sobreviver. Todos nós ansiávamos por tempos melhores. Como muitos outros, perdi todas as minhas posses. Foi assim que o Partido Nacional Socialista me atraiu. Os nacional-socialistas, os nazistas, estão no poder há 20 meses. Em 15 de setembro de 1934, em Bucheber, 3/4 milhão de alemães vieram ver seu novo líder, Adolf Hitler. A miséria do nosso povo é terrível de se ver. O desemprego precisa ser superado. Povo alemão, dê-nos 4 anos. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe nosso trabalho. Professora Louise Solmitz. Um arrepio percorreu a multidão. O Führer está chegando. A excitação do momento explodiu em um grito estridente. Muitos o adoram como seu salvador, o redentor da pobreza insuportável. Nossa tarefa é garantir que as páginas da história alemã que testemunham nossa decadência sejam rasgadas ao meio. Da miséria absoluta, deve surgir um novo Reich alemão. A ascensão de Hitler ao poder traz um novo otimismo. A médica judia Erta Natorf, Hitler como chanceler. Todos estão entusiasmados, não falam de outra coisa. Muitos estão felizes. Alguns mostram preocupação no rosto. No entanto, todos concordam. Agora as coisas vão mudar. Hitler está mudando gradualmente a vida dos alemães. O desemprego está quase eliminado, e os trabalhadores até recebem férias no exterior, fortemente subsidiadas pelo Estado. Hans Wieners. Quem poderia imaginar que um dia um trabalhador alemão seria capaz de ir à Riviera Italiana? Todos nós voltaremos para a Alemanha com gratidão e seremos capazes de trabalhar 2 vezes mais para realizar o objetivo do nosso Führer. Em casa, na Alemanha, os nazistas destroem qualquer oposição política. A polícia e os tribunais estão sob o comando dos nazistas. Todo o poder está concentrado em Adolf Hitler. Nem todos vocês podem me ver. Mas eu sinto vocês, e vocês me sentem. O milagre do nosso tempo é que vocês me encontraram. A sorte da Alemanha está no fato de eu ter encontrado vocês. Setembro de 1935. Hitler anuncia novas leis que transformam os judeus na Alemanha em cidadãos de segunda classe. Crianças recebem novos livros didáticos com lições sobre a ciência racial. Um judeu é mais facilmente identificado pelo seu nariz, que parece o número 6. Seus lábios geralmente são inchados. Seus olhos revelam que ele está mentindo. Se você tiver um bom olfato, pode sentir o cheiro dos judeus. Qualquer oposição a Hitler é implacavelmente exterminada. Dezenas de milhares estão presos. O jornalista Stefan Lauren ousou criticar o Führer. Estou escrevendo da cela número 24. Lá fora, um novo alemão está surgindo. Muitos milhões estão felizes. Hitler promete a todos exatamente o que eles querem. Eu acho que, quando recuperarem a sanidade, perceberão que foram enganados e iludidos com mentiras. 1º de agosto de 1936. Adolf Hitler chega para abrir os 11º Jogos Olímpicos em Berlim. Hitler está determinado a transformar esses jogos em um símbolo de seu novo Reich. O professor judeu Victor Klemperer. Eu acho os Jogos Olímpicos absolutamente repugnantes. As canções de propaganda nas ruas foram proibidas. Ódio aos judeus e sentimentos belicistas. Tudo ofensivo desapareceu dos jornais.
A atenção dos nossos convidados é constantemente atraída para o quão pacífica e agradavelmente as coisas estão progredindo aqui. No final dos jogos, os alemães lideram o quadro de medalhas. É um triunfo pessoal para Hitler. Em 1940, os Jogos Olímpicos acontecerão em Tóquio, mas depois disso serão realizados na Alemanha por todos os tempos futuros. 3 semanas após os Jogos Olímpicos, Hitler recebe David Lloyd George, o ex-primeiro-ministro britânico, no Bergamo, sua casa nas montanhas em Berchtesgaden, na Baviera. Ao lado de Hitler está seu intérprete, Paul Schmidt. Hitler ficou encantado com a visita desse estadista mundialmente famoso. Estávamos sentados em uma mesa ao lado da janela. Ele começou a falar com entusiasmo sobre suas experiências como um simples soldado durante a Primeira Guerra Mundial. Eu lidei muitas vezes com os ingleses, disse ele. Lloyd George ficou tão impressionado com Hitler que publicou suas impressões no Daily Express. A ideia de uma Alemanha que intimida a Europa não faz parte da nova visão de Hitler. Os alemães decidiram definitivamente que nunca mais terão problemas conosco. Quando Lloyd George parte, Hitler entrega a seus ministros um memorando secreto. O mundo está caminhando para um novo conflito. É de extrema importância tornar o exército alemão o número 1 do mundo. Se isso não acontecer, a Alemanha estará perdida. Devemos estar prontos para a guerra em 4 anos. Em 18 de julho de 1937, o piloto pessoal de Adolf Hitler, SS Oberflieger Hans Baur, o acompanha a um desfile para celebrar 2000 anos de cultura alemã. Baur tem permissão para filmar seu líder com sua própria câmera. A jovem de 14 anos, Ingeborg Weber. Os 4 anos que o Führer pediu para cumprir suas promessas se passaram. Que coisas incríveis ele realizou! Os comunistas desapareceram da Alemanha. Não há mais desemprego. O Führer nos devolveu nossa autoestima. Nos últimos 6 anos, Adolf Hitler escondeu um segredo do povo alemão. Oculta de todos, exceto de seus companheiros mais próximos, está sua amante Eva Braun. O tempo está maravilhoso, e eu, a amante do maior homem do mundo, estou sentada aqui tomando sol. Com uma câmera que Hitler lhe deu, Eva Braun filma a vida privada de Hitler. Estou tão feliz que ele me ama tanto, e eu rezo para que isso continue assim. Ele sempre tem a cabeça cheia de política, mas certamente já é hora de ele relaxar um pouco. Somente membros do círculo íntimo de Hitler podem conhecer Eva. Um deles é o amigo próximo de Hitler, o arquiteto Albert Speer. Nunca encontrei alguém que raramente demonstrasse seus sentimentos. Mesmo com Eva, ele nunca está completamente relaxado e humano. Hitler e Eva evitam qualquer coisa que sugira uma relação íntima. Apenas sobem juntos para o quarto tarde da noite. Por pena, comecei a gostar dessa mulher, que estava tão ligada a Hitler. Eva, de 25 anos, vem de uma família tradicional católica. Quando Hitler dá a Eva um apartamento próprio, seu pai escreve uma carta. Sua Excelência, estou em uma posição extremamente desagradável de ter que expressar meu sofrimento ao Senhor. Acredito que supervisionar os filhos até que se casem é um princípio sagrado. Este é meu código de honra. Por favor, aconselhe-a a voltar para sua família. Com os melhores cumprimentos, Fritz Braun. Eva intercepta a carta. Ela nunca chegará ao Führer. Eva parece sempre estar feliz no centro das atenções. No entanto, os únicos fragmentos remanescentes de seu diário revelam uma história diferente. Quando ele diz que me ama, isso significa apenas que ele me ama naquele momento. Como suas promessas, que ele nunca cumpre. Eu me sinto absolutamente miserável. Vou sair e comprar alguns comprimidos para dormir. Então não pensarei tanto nisso. Eva já tentou suicídio 2 vezes, mas Hitler ainda se recusa a se casar com ela. Um homem muito inteligente deve escolher uma mulher primitiva e estúpida. Imagine se eu tivesse uma esposa que interferisse no meu trabalho. No meu tempo livre, eu gostaria de ter paz. Eu nunca poderia me casar. Com um ator de cinema é o mesmo. Se ele se casar, ele perde algo especial para as mulheres que o amam. Então ele deixa de ser o ídolo delas. 28 de setembro de 1937. Os berlinenses se preparam para uma visita de Estado do ditador italiano Benito Mussolini. Hitler está formando uma nova aliança militar na Europa. Não pretendemos rearmar a Alemanha para criar um instrumento de agressão militar. Pelo contrário, unicamente para a defesa e manutenção da paz. Hitler faz seu novo exército marchar diante de Mussolini. Os 2 ditadores são acompanhados pelo intérprete de Hitler, Paul Schmidt. Eu tive amplas oportunidades de observar os dois. A voz de Hitler era rouca e frequentemente áspera. Às vezes seus olhos brilhavam. Seu riso sempre tinha um toque de sarcasmo. Houve uma cerimônia interessante em que Mussolini nomeou Hitler como cabo honorário da milícia fascista.
Hitler também assinou um pacto com o Japão. Com seu novo eixo de poder, ele está pronto para dar seu próximo passo. Em 12 de março de 1938, Hitler anuncia a tomada da Áustria pelos nazistas. Nascido na Áustria, Hitler sempre sonhou em fundir sua terra natal com o grande Reich alemão. Karl Toussaint é soldado no exército austríaco. Nos foi dito que as tropas alemãs não enfrentariam resistência. Que Deus proteja a Áustria. Há pessoas por toda parte nas ruas e bandeiras com a suástica. A Alemanha aparentemente nos salvou dos comunistas. Agora, todos estão do lado dos vencedores. Na cidade de Dortmund, 10.000 pessoas comemoram na praça rebatizada de Adolf Hitler Platz. Eu acredito que foi a vontade de Deus mandar o garoto daqui para a Alemanha, para moldá-lo como líder, para devolver sua terra natal ao Reich. Para mim, este é o momento mais orgulhoso da minha vida. Em poucas semanas, os judeus em Viena sentirão o verdadeiro impacto do Salvador austríaco. A estudante judia de 24 anos, Edith Ahn. Os nazistas colocaram placas nas lojas judaicas advertindo as pessoas a não comprar lá. Qualquer pessoa que resistisse era espancada, morta ou enviada a um campo de concentração. Todos ao nosso redor enlouqueceram. Eles nasceram para nos odiar. Eles foram criados para nos odiar. Agora, a fachada de civilização que nos protegia desse ódio foi removida. Nas altas montanhas dos Alpes da Baviera, em seu refúgio nas montanhas, Hitler já planejava sua próxima conquista. O diário do chefe de propaganda nazista, Joseph Goebbels, agora é a vez da Tchecoslováquia. O Führer é maravilhoso, um verdadeiro gênio. Ele fica horas estudando o mapa, meditando. O Führer fica feliz que os tchecos sejam tão teimosos. Isso os tornará ainda mais propensos a serem despedaçados um dia. Eles não têm a menor ideia do que está por vir. Pobres tolos. Hitler alegava que alemães étnicos, que viviam na província tchecoslovaca de Sudetenland, estavam sendo oprimidos. Os jornais alemães estavam cheios de histórias inventadas de violência e estupro. Relatos sobre movimentações das tropas alemãs convenceram os aliados ocidentais, Grã-Bretanha e França, de que essa disputa fronteiriça distante poderia levar a uma guerra. Durante a manifestação anual do Partido Nazista, foi anunciada a notícia de que as negociações com o governo tcheco haviam sido encerradas. Quando Hitler começou seu discurso de encerramento, o mundo inteiro ouviu: "Eu exijo o direito à autodeterminação para os 3,5 milhões de alemães. Eles têm o direito de decidir a que país pertencem. Eu exijo que a opressão desses alemães na Tchecoslováquia termine." 2 semanas depois, o destino da Tchecoslováquia foi selado quando Hitler se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain. O acordo assinado ontem à noite é um símbolo do desejo de nossos dois povos de nunca mais entrar em guerra. Acredito que isso significa paz em nosso tempo. As tropas de Hitler puderam marchar para Sudetenland sem que um único tiro fosse disparado. Eu fiz sacrifícios e demonstrei grande moderação. Esta é a última reivindicação territorial que farei. Em 12 de junho de 1939, Adolf Hitler visitou sua casa de infância no pequeno vilarejo austríaco de Fischallen. Filho de um oficial alfandegário local, Hitler colocou flores no túmulo de seus pais e depois visitou sua antiga escola. Aqui, meus primeiros ideais tomaram forma. Minha relação com os meninos mais durões me fez o oposto de um sedentário. Naquela época, meus talentos oratórios se desenvolveram em debates acalorados com meus amigos de escola. Campos e florestas eram meus campos de batalha naquela época. Hitler tinha agora 50 anos. No seu aniversário, uma mulher escreveu ao jornal local: "Meus filhos veem o Führer como alguém que dá as ordens para tudo. Para eles, o Führer é o criador do mundo." Até mesmo as crianças nas escolas estavam aprendendo uma nova canção. Adolf Hitler é nosso salvador, nosso herói. Ele é o ser mais nobre do mundo. Vivemos por Hitler, morremos por Hitler. Nosso Hitler governa um belo novo mundo. Em toda a Alemanha, milhares de novos recrutas juraram lealdade ao Führer. O ajudante de Hitler, Tenente-Coronel Selmon, disse: "O Führer diz que a solução para nossos problemas exige coragem. Temos que expandir para o leste. Não há outras oportunidades na Europa. Não temos outra escolha a não ser atacar a Polônia na primeira oportunidade." Desta vez, a Grã-Bretanha e a França advertiram Hitler de que, se ele atacasse a Polônia, eles estariam prontos para ir à guerra. O chefe de propaganda nazista, Joseph Goebbels, disse: "Sabemos com certeza que os britânicos são muito fracos e covardes para nos enfrentar. O Führer diz que o governo britânico agora é o mais decadente que se pode imaginar. Acredite em mim, veremos como as coisas se desenvolvem, exatamente como da última vez. Será uma guerra de nervos, mas, no final, eles vão ceder." Hitler precisava eliminar uma ameaça decisiva antes de iniciar seu ataque à Polônia.
Ele enviou um telegrama secreto ao líder soviético, Sr. Stalin. As tensões entre a Alemanha e a Polônia tornaram-se insuportáveis. Uma crise pode surgir a qualquer momento. É desejável estabelecer uma nova relação entre nossos países. Aguardarei sua pronta resposta. Adolf Hitler. 48 horas depois, Stalin concordou em não interferir nos planos de Hitler. Mais de 2 milhões de homens esperavam as ordens de seu Führer. Ninguém mais terá a confiança do povo alemão como eu. Tudo depende de mim. Nossos inimigos têm líderes de segunda classe. Eu os vi em Munique. Eles são pequenos vermes. Fechem seus corações para a piedade. Sejam brutais. Quando se começa uma guerra, o que importa não é o direito, mas a vitória. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, o exército alemão invadiu a Polônia. A notícia foi transmitida por toda a Alemanha pelo próprio Adolf Hitler. Werner Hartz estava em Berlim, as ruas estão vazias e não há tropas à vista. Não há multidões comemorando, como no início da Grande Guerra. A guerra começou silenciosamente, como sob uma nuvem. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Adolf Hitler havia começado a Segunda Guerra Mundial. Um aeroporto capturado nos arredores de Varsóvia. A invasão nazista havia ocorrido apenas 3 semanas antes, mas os poloneses já estavam diante de uma derrota. Um Hitler jubilante veio para parabenizar suas tropas. Colunas intermináveis do exército polonês tornaram-se prisioneiros de guerra. Aqueles que ainda restavam tinham que se render, depor as armas ou ser destruídos. Como parte de um pacto secreto com Stalin, o Exército Vermelho marchou para o leste da Polônia. Quando os poloneses ainda se recusavam a se render, a cidade de Varsóvia foi destruída. O blindado Gerhard Meyer disse: "Nos deparamos com massas de refugiados em carroças. As pessoas estão deixando a cidade. Nossa artilharia se divertiu muito. Tudo estava desmoronando. Havia pessoas à beira da estrada, nos observando com ódio." A derrota da Polônia por Hitler custou 70 mil vidas. Como Estado, a Polônia deixou de existir. Hitler esperava que a destruição da Polônia servisse de aviso para a Grã-Bretanha e a França. Ele lhes fez uma oferta de paz. Quando a proposta é rejeitada, Hitler fica furioso. Joseph Goebbels: "O Führer acredita que a Inglaterra deve ser derrotada com um golpe esmagador. O poder da Inglaterra agora é apenas um mito, não mais uma realidade. Ela deve ser destruída completamente. Até que isso aconteça, não haverá paz no mundo." No dia 10 de maio de 1940, Hitler inicia o Blitzkrieg no Oeste. Ele pega os aliados completamente de surpresa. Soldado raso Hans Gotthard: "Minha querida esposa, como posso começar a descrever esta experiência? Por todos os lados, sentimos a marcha de milhares de soldados. O estrondo da artilharia nunca cessa, e nós simplesmente seguimos seu eco. Em apenas 2 semanas, o exército alemão derrotou as forças aliadas. Em Dunkerque, mais de 340 mil soldados britânicos e franceses são forçados a abandonar a França. Peter Soap é um dos primeiros soldados alemães a chegar à praia. O pânico dos ingleses é difícil de descrever. Imagine um cenário de caos absoluto nas praias. Armas, rifles, muitos veículos e tanques abandonados. Esse é o colapso de Dunkerque. Toda a costa belga e francesa está em nossas mãos. O exército britânico foi derrotado, e agora a França está sozinha." Hans Bauer, o piloto de Hitler, filma a chegada triunfal do Führer na França. "Soldados da frente ocidental, vocês não me decepcionaram. O plano mais ousado da história da guerra foi realizado graças à sua coragem inigualável. Nosso triunfo dará aos nossos inimigos uma lição histórica." Em 22 de junho de 1940, os franceses capitulam oficialmente. Mas para alguns soldados alemães, o preço da vitória é alto demais. Soldado raso Hans Gotthard: "Minha querida esposa, eu estou completamente abalado por dentro. Nossos soldados se tornaram infantis e cruéis. Se vencermos esta guerra, posso imaginar todos os discursos entusiasmados sobre nossa liderança e o espírito das tropas. Tenho que dizer que isso é uma mentira. Nós vencemos apenas por causa de nossa maldade." Em 28 de junho, às 6 da manhã, Hitler marcha para a capital francesa derrotada. Em pouco menos de 6 semanas de combate heróico, nossos soldados puseram fim à guerra no Oeste. Suas façanhas entrarão para a história como a vitória mais gloriosa de todos os tempos. Ordeno que em todo o Reich as bandeiras sejam hasteadas e os sinos toquem por 7 dias seguidos. Apenas a Grã-Bretanha impede o domínio total de Hitler sobre a Europa. Uma semana depois, ele retorna a Berlim. Centenas de milhares de pessoas enchem as ruas para recebê-lo. Ele faz mais uma oferta de paz à Grã-Bretanha: "Sr. Churchill, confie em mim.
Continuar esta guerra levará à destruição completa de uma de nossas nações. Eu sei que será a Grã-Bretanha. Faço mais uma vez um apelo à razão. Winston Churchill rejeita a oferta. A Batalha da Grã-Bretanha começa. Hitler acredita que seus pilotos devem neutralizar a Royal Air Force antes que uma invasão possa ocorrer. Desta vez, eles enfrentam um inimigo ainda mais temível. Piloto de Messerschmitt, Ulrich Centenhuper. Posso relatar que derrubei meu quarto Spitfire, mas isso nos custou um piloto excelente. No dia anterior, tivemos mais 3 perdas. Meu ala também foi capturado. Restam apenas 12 da antiga tripulação. Os britânicos têm um novo motor em seus Spitfires e mal conseguimos acompanhar. Uma semana depois, Ulrich Centenhuper foi abatido sobre a Grã-Bretanha. Quando Churchill ordena o bombardeio de cidades alemãs, Hitler muda seu foco da Royal Air Force para o povo britânico. Se a Royal Air Force lançar 2.000 ou 4.000 bombas, lançaremos 200.000, 400.000 ou até 1 milhão de bombas em uma única noite. Se intensificarem seus ataques, destruiremos suas cidades. Os pilotos de Hitler atacam a Grã-Bretanha de dia e de noite. Nos próximos 9 meses, mais de 40.000 pessoas morrerão. Mesmo assim, os britânicos se recusam a ceder. A Luftwaffe começa a sofrer grandes perdas. Piloto de bombardeiro Peter Stahl, 16 de outubro. Nossas perdas somam 4 bombardeiros e suas tripulações. É um golpe pesado. Amanhã, o porta-voz oficial dirá que nossas corajosas tripulações causaram danos devastadores a alvos vitais, e que nossas próprias perdas foram mínimas. Nossas tripulações estão no limite de sua resistência. Em maio de 1941, Hitler perdeu a Batalha da Grã-Bretanha. Pela primeira vez, ele encontrou um adversário à sua altura. Eu não sou um homem que desiste de uma luta uma vez iniciada. Provei isso ao longo da minha vida e provarei isso a Churchill. Nas novas províncias orientais de Hitler, a vitória trouxe um regime brutal. Os poloneses têm apenas uma fina camada de sangue germânico. Abaixo disso, há um material podre: os judeus. A coisa mais repugnante que se possa imaginar. Se a Polônia tivesse resistido por mais tempo, tudo estaria contaminado para ele. Aqui, é necessária uma mão firme e dominadora. Hitler exige que todos os judeus usem uma braçadeira especial. Eles são reunidos e forçados a viver em guetos. O maior gueto está na antiga capital polonesa, Varsóvia. 400.000 judeus estão presos dentro de seus muros. Mary Burge, de 17 anos, o gueto está cada vez mais cheio. Há um fluxo constante de novos refugiados. As pessoas estão esfarrapadas e descalças, com os olhos tristes de quem está morrendo de fome. Só a fome mata 40 a 50 pessoas por dia. Vi uma menininha chorando. Ela me olhou com seus olhos azuis e disse: "Estou com fome. Por que ninguém vem nos ajudar? Quanto tempo mais ficaremos presos aqui?" Joseph Goebbels, o Führer, profetizou que, se os judeus iniciassem outra guerra mundial, eles enfrentariam a aniquilação. A guerra mundial está aqui. O extermínio dos judeus é a consequência necessária. Até o final de 1942, quase 300.000 homens, mulheres e crianças do gueto de Varsóvia foram enviados para o campo de extermínio de Treblinka. A solução final de Hitler havia começado. Alguns dos generais de Hitler começam a duvidar de sua liderança. Vice-chefe de operações, General Varlimon. Isso significa que teremos uma guerra em 2 frentes. Conseguimos evitar isso até agora. Precisamos de alguém que se oponha ao Führer. Mas não há ninguém. Uma guerra para destruir o comunismo é o sonho de Hitler há 20 anos. O comunismo é um enorme perigo para o nosso futuro. Devemos esquecer qualquer ideia de camaradagem entre soldados. Será uma guerra de extermínio. Amanhece, 22 de junho de 1941. Mais de 3 milhões de soldados alemães atravessam a fronteira da União Soviética. O pacto de Hitler com Stalin está encerrado. A Operação Barbarossa começou. Karl Fuchs é artilheiro da 7ª Divisão Panzer. A guerra não é nem metade tão ruim quanto parece. Os russos estão fugindo para todos os lados. Ontem destruí um tanque russo. Se eu destruir mais um, vou receber minhas primeiras listras de batalha. Vamos mostrar para esses porcos bolcheviques quem manda aqui. Queria que você pudesse me ver agora, todo bronzeado pelo sol. Todos acreditamos em uma vitória rápida. Um oficial do 105º Batalhão de Polícia escreve para casa: "Querida Hannah, o número de prisioneiros que estamos capturando aumenta dia a dia. Nosso batalhão deve cuidar deles. Nós os executamos no local. Quando você sabe que esses homens mataram soldados alemães, não é tão difícil atirar neles. Por favor, não leia isso para nosso filho." Até o final da guerra,
Mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos serão mortos. 26 de agosto de 1941. Hitler visita a Frente Oriental. Enquanto o Exército Vermelho recua completamente, e grandes partes do território soviético estão ao seu alcance, seus planos para um império no leste começam a tomar forma. O que a Índia é para a Grã-Bretanha, a Rússia será para nós. Se eu pudesse fazer o povo alemão entender o que esse espaço vital significa para o nosso futuro. Vamos aprender com os britânicos. É apenas uma questão de dividir um bolo enorme. Assim, nós organizamos primeiro, depois implementamos, e finalmente, aproveitamos. No entanto, Hitler e seus generais não conseguiram derrotar o Exército Vermelho antes do início do rigoroso inverno russo. Eles são forçados a interromper a Operação Barbarossa. Então, em 7 de dezembro, Hitler recebe a notícia de que seus aliados, os japoneses, bombardearam Pearl Harbor. Adolf Hitler agora enfrenta um novo inimigo: os Estados Unidos. Nenhuma força pode nos abalar. Eu sou o líder de um império que durará 1000 anos. Churchill e Roosevelt estão lá, em seu pequeno mundo plutocrático. Nos bastidores, os judeus comandam o espetáculo. Atrás de mim está o meu povo. Após o fim do inverno, Hitler lança uma nova ofensiva. Ele está convencido de que o Exército Vermelho está à beira da destruição. Tenente Wilhelm Pruller, finalmente estamos no nosso elemento novamente. Somos nós que tomamos a iniciativa, Sr. Stalin. Nem você nem suas bestas podem nos deter. Ao nosso redor, há um barulho ensurdecedor e gigantesco. Tiro após tiro. Um inferno interminável. A terra está coberta por uma névoa densa. Agradecemos a Deus por essa guerra não estar sendo travada em solo alemão. Quando o exército alemão alcança o rio Volga, Hitler ordena a tomada de Stalingrado. Seus soldados agora estão a mais de 1.600 quilômetros de casa, e perigosamente desprotegidos. Quando seus generais sugerem uma retirada, Hitler se opõe a eles. Vocês acham que podem me ensinar como um homem da linha de frente pensa? Onde vocês estavam na Primeira Guerra Mundial? Exijo de vocês a mesma resistência que dos soldados da linha de frente. Hitler não ordena a retirada. 3 meses depois, o Exército Vermelho cerca e isola 250 mil soldados alemães em Stalingrado. Na frente doméstica, as pessoas na Alemanha estão se preparando para o Natal. Alguns dos parentes dos soldados cercados em Stalingrado enviaram cartas por aviões. Soldado Werner Brunnermann. Meu querido filho, espero que este seja o último Natal que você passa sem mim. Os russos nos infligiram um golpe severo. Agora está fazendo menos 30 graus aqui. Como deve ser bom estar em ambientes quentes. No próximo ano, espero estar com você novamente. Todo o amor do seu pai, Werner. 5 semanas depois, 90 mil soldados alemães sobreviventes em Stalingrado se rendem. 80 mil morrerão como prisioneiros de guerra soviéticos. O soldado Werner Brunnermann é um deles. Enquanto a guerra de Hitler ceifa cada vez mais vidas alemãs, agora até velhos e meninos são chamados para lutar pelo pai. O diário do jovem Wolfgang von Deischen, de 15 anos. Substituímos os homens para que eles possam ir para a frente de batalha. Até agora, essas armas eram manuseadas por soldados. É muito emocionante. Isso é muito melhor do que a escola. Estamos agora em serviço 24 horas por dia. Não somos mais meninos. Agora somos homens. A casa de Hitler é atacada do ar. Os aliados começaram a bombardear as cidades alemãs. Em 27 de julho, 700 bombardeiros britânicos atacam Hamburgo. O incêndio é filmado pelo bombeiro de Hamburgo, Hans Brunswick. O fogo é como uma tempestade sem chuva. O calor é insuportável. Vejo pessoas deitadas nas ruas. Tentei ajudar, mas elas já estavam mortas. As ruas de Hamburgo estão cobertas de cadáveres. Alguns estão tão queimados que restam apenas esqueletos. Outros foram reduzidos a pequenos montes de cinzas. Só em Hamburgo, mais de 40 mil pessoas morreram. Os conselheiros de Hitler querem que ele visite as ruínas para aumentar o moral de seu povo. Ministro da Produção de Armamentos, Albert Speer. Tentei convencer Hitler algumas vezes. Goebbels também tentou empurrar essa ideia, mas sem sucesso, invejando o comportamento de Churchill. Quando penso no valor propagandístico que poderia tirar de uma visita dessas, disse ele. Hitler permanece escondido em seu bunker de comando na frente oriental. Se o povo alemão não for mais forte e disposto a se sacrificar, se não estiver disposto a usar seu próprio sangue pela sua existência, eles merecem morrer, e serão destruídos por uma força mais forte. Se for esse o caso, eu não derramarei uma lágrima por eles. Escondido nas florestas do leste da Alemanha está o quartel-general secreto de Hitler.
A Toca do Lobo é um complexo gigantesco de edifícios camuflados e bunkers subterrâneos. A partir daqui, Hitler comanda sua guerra. Sua saúde está se deteriorando. Ele tem uma doença cardíaca e os primeiros sinais de mal de Parkinson. General Heinz Guderian. Desde a última vez que vi Hitler, ele envelheceu muito. Suas costas estavam curvadas. Sua mão tremia. Seus olhos perderam o brilho de outrora. Ele perdia o controle facilmente, e era imprevisível no que dizia e fazia. O aliado de Hitler, o ditador fascista da Romênia, Marechal Antonescu, está aqui para discutir a deterioração da situação de guerra. Adjunto de Hitler, Nicolaus von Bülow. Tive a impressão de que Hitler agora acreditava que uma guerra contra os russos e contra os aliados em duas frentes não poderia mais ser vencida. Amanhece, 6 de junho de 1944. Os aliados começam a invasão da França controlada pelos nazistas. Dia D. Quando Hitler é informado, ele fica contente. A notícia não poderia ser melhor. Enquanto estavam na Grã-Bretanha, não podíamos alcançá-los. Agora os temos onde podemos destruí-los. Mas, no final do primeiro dia, os aliados haviam sobrepujado soldados alemães e avançado para o interior. Soldado Robert Vogt, só tínhamos armas de infantaria. Nem tínhamos uma Panzerfaust. Até munição era escassa. Os americanos estavam certos. Eles jogaram panfletos em alemão, que diziam, atacados pela frente, cortados por trás, abandonados por Hitler. Na Alemanha, é anunciado que uma bomba explodiu no quartel-general de Hitler, a Toca do Lobo. Um grupo de oficiais do exército planejava secretamente sua queda. Hitler teve sorte em escapar. Agora tenho a prova. Todo o Estado-Maior está contaminado. Agora capturei os porcos que sabotaram meu trabalho durante anos. Agora sei por que meus grandes planos falharam. Foi traição. Hitler ordena a prisão de 5.000 pessoas. 200 serão executadas. Seu império está sendo atacado por todos os lados. Hitler confia em uma nova arma. Por mais de 12 anos, em um local secreto no norte da Alemanha, uma equipe de cientistas nazistas vem testando um míssil balístico de longo alcance. Eles fazem um filme colorido do primeiro lançamento bem-sucedido. O líder da equipe de pesquisa, General-Major Walter Dorberger, mostra o filme a Hitler. Uma luz estranha e fanática brilha nos olhos de Hitler. O que eu quero é aniquilação, ele gritava. Percebi que ele esperava que essa nova arma fosse um ponto de virada na guerra. Nosso foguete foi renomeado para V2. Arma de retaliação número 2. 1.300 foguetes V2 foram lançados sobre Londres, matando quase 3.000 pessoas. Não foi a aniquilação que Hitler havia exigido. Os aliados estão se aproximando da pátria. Hitler ainda diz ao seu povo que a guerra pode ser vencida. No entanto, em particular, ele é um homem mudado. Eu sei que a guerra está perdida. A superioridade do inimigo é grande demais. Fui traído. Eu deveria atirar uma bala na minha cabeça. No entanto, nunca vamos nos render. Podemos cair, mas levaremos o mundo conosco. 11 de abril de 1945. Os aliados chegam a Buchenwald. É um dos mais de 1.000 campos de concentração de Hitler. Udo Dittmeyer é um dos poucos sobreviventes. As condições em Buchenwald atingiram o mais alto grau de horror. As pessoas estavam morrendo de fome. Alguns daqueles que ainda podiam se mover, desabavam e morriam. Havia montanhas de cadáveres. O crematório e o pátio estavam lotados de esqueletos. Ainda posso ouvir meus amigos mortos. Se você sobreviver, não se esqueça de contar ao mundo sobre o nosso destino. Eu nunca esquecerei. Os americanos forçam os moradores da cidade vizinha a presenciar os horrores que foram cometidos em seu nome. Renata Simone, de 18 anos. Eu mal podia acreditar no que via. Eles haviam empilhado os corpos das pessoas que morreram. O cheiro era insuportável. Eu não conseguia mais suportar. Alguém me gritou: "Sua mocinha de Hitler, aqui, olhe, olhe." Os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Janeiro de 1945. O Exército Vermelho chegou ao rio Oder, a apenas 50 milhas de Berlim. De seu bunker sob o centro da cidade, Hitler ordena que todo homem apto defenda Berlim. Todo soldado deve cumprir seu dever. Quem não o fizer é um traidor. Qualquer um que lhe der uma ordem de retirada deve ser preso e executado imediatamente. Eles estavam em desvantagem de mais de 5 para 1. A causa alemã é desesperada. Em 21 de abril, os russos entram em Berlim. Já que mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos na guerra, o Exército Vermelho permite que seus soldados celebrem. Hildegard Christoph, de 24 anos. Os russos chegaram.
Não podíamos trancar nossas portas. Eles seguravam metralhadoras e nos empurraram para dentro de uma casa vazia. Outras jovens mulheres também foram arrastadas para dentro. Durante toda a noite, as bestas nos atacaram repetidamente. Um bando inteiro deles. Ao amanhecer, eles se foram. Nós rastejamos de volta para nossas famílias. Muitas se suicidaram. Até 2 milhões de mulheres alemãs foram estupradas. Nas ruínas da chancelaria nazista, o bunker subterrâneo de Hitler é descoberto. Está vazio. Após finalmente se casar com sua amante Eva Braun, Adolf Hitler cometeu suicídio. Para escapar da vergonha da capitulação, minha esposa e eu decidimos pela morte. É nosso desejo ser queimados imediatamente. Tudo o que é encontrado são alguns ossos carbonizados. A guerra de Hitler finalmente acabou. A estudante de 17 anos, Edelgard Sidley, acreditamos na vitória, e agora é o fim. Hitler é responsável pela destruição de nossa nação. Sempre viveremos com essa vergonha. Em toda a Europa, 50 milhões de pessoas estão mortas. Antes de Hitler se matar, ele escreveu seu último testamento. Não é verdade que eu ou qualquer outra pessoa na Alemanha quiséssemos a guerra. Ela foi provocada exclusivamente pelos judeus. Morro com o coração alegre, sabendo de nossas conquistas infinitas e de uma contribuição única na história, que leva o meu nome.